Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos encontramos nesta hora, mergulhados nos ensinamentos de vida eterna, para juntos, irmanados na legítima fraternidade, elevarmos as nossas sintonias ao diapasão do bem e da verdade. Jesus, Mestre amado, se conosco, Senhor, através dos seus mensageiros, prepostos do seu amor na terra, que vem ter conosco para juntos assimilarmos os seus ensinamentos e sermos espíritos operosos no bem constante. Com estas vibrações sublimes que nos envolvem nesta hora, iniciamos esse dia, confiantes de que a dor é uma circunstância da nossa evolução, um recurso da lei para nos despertar dos torpores do passado. E que nesta hora, Senhor, possamos vislumbrar um porvir de luzes, de esperanças e bênçãos a todos nós. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições, nós temos a perda de pessoas queridas, a perda de pessoas amadas, e temos também mortes prematuras, aqueles que desencarnam ainda jovens ou crianças. Então, são duas situações que ainda é para o ser humano um motivo de sofrimento, né? Um motivo de muita dor. E o item que nós vamos refletir isso é este: regozijai-vos ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam. Seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Esse item do Evangelho vem confirmar para nós que o conhecimento intelectual da imortalidade da alma não tem sido suficiente para nos fazer equilibrados diante da separação pela desencarnação de alguém dos nossos mais queridos, sejam familiares, sejam amigos, são espíritos muito que falam alto ao nosso coração, o quanto nós ainda não estamos preparados suficientemente para sentir e viver a continuidade desse relacionamento. Porque nós podemos entender, mas continuidade do relacionamento significa eternizar em nós, enquanto encarnados, as nossas melhores memórias com aquele espírito, os nossos mais felizes sentimentos. Esse é o tesouro, a bagagem que ficará em nós e ficará naquele que partiu. É isso que nós precisamos estar atentos, que a história, como ela vinha se desenrolando, ela cessa realmente.
jamais vamos viver a mesma história, porque numa próxima encarnação teremos um novo planejamento reencarnatório, uma nova proposta, novos objetivos. Então serão, com outros espíritos, uma nova história. E com este espírito que se encerrou a nossa história, a maior lamentação que nós sentimos de pesar é aquilo que deixamos de fazer com aquele que partiu. Então há uma cobrança consciencial, né? De que nós poderíamos ter perdoado mais, amado mais, né? Que poderíamos ter sido mais flexíveis, ou mais doadores, ou mais compreensivos, e que nós poderíamos, porque estaria dentro da nossa possibilidade, mas nós vamos adiando, né? Quantas pessoas sofrem porque nunca disseram para aquele que partiu, seja filho, marido, esposa, irmão, eu te amo, nunca disse para alguém sobre o seu amor. Então, o espírito que mais sofre nas separações pela desencarnação, geralmente são aqueles que acham que não deu tempo de fazer tudo o que gostariam de ter feito. Isso ocorre realmente porque se nós aproveitássemos cada dia como se fosse o único, nós esgotaríamos naquele dia todas as nossas possibilidades da experiência do sentimento, porque é isso que vai eternizar na relação. Quantos partiram que nós não perdoamos? Quantos foram embora que nós estamos magoados? Quantos nós desvalorizamos e só depois, bem depois, muito depois, pudemos perceber que aquilo que eu desqualificava no outro era o seu maior valor? Então nós estamos hoje levantando que os nossos sentimentos mal elaborados, mal expressados, equivocados, é que agudizam a dor pelo desencarne. Quando o espírito traz uma pacificação interna do dever cumprido, de que esgotou dentro de si mesmo todas as suas melhores possibilidades, na hora dessa separação, mesmo que provisória, esse mal-estar do que eu não fiz não existe. Vai existir uma imensa saudade. Ninguém substitui ninguém na nossa vida, mas uma saudade saudável, porque é saudável nós queremos estar com aqueles que amamos, mesmo não podendo fisicamente. E como nós temos falado, que quando nós estamos nesse estado pacificado de que eu fiz tudo, aquilo que, mesmo que o filho tivesse 15 anos, que o marido tivesse não sei quantos anos, não importa a idade do que partiu, importa a história que eu construí com aquele espírito. É isso que vai me dar o padrão do meu sofrimento. Há pessoas que ficam anos desesperadas ou que nem superam nunca. Há pessoas que o filho jovem desencarnou há 15, 20 anos e o guarda-roupa está intacto, o quarto está intacto. Então ele quer eternizar a matéria, o cenário, e não a eternização do sentimento da relação. Então é muito importante nós falarmos sobre isso, porque no Livro dos Espíritos, a esclarecer essa questão, a questão 936, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem. Se nós soubéssemos, amigos queridíssimos, o mal que nós fazemos ao desencarnado recente, de lamentar a sua partida, e se revoltar com isto, e se perturbar com isto, nós silenciaríamos essa dor. Porque nós trouxemos uma história aqui de um pai, né, de um jovem que desencarnou, foi acho que anteontem, e o filho veio através do Chico escrever para o pai que ele não pensasse assim, porque as dores de lamentação desse pai estrangulavam o sentimento do jovem recém-partido. E ele veio implorar ao pai
que não fizesse isso, porque ele precisava seguir. E é da nossa responsabilidade auxiliar os nossos entes queridos desencarnados a seguirem. Mas como nós vamos ajudar a seguir? Seguir livre pela força dos sentimentos nossos, pelos cenários que nós vamos construindo no nosso pensamento, projetados a eles. Ora, aquele torpor que é natural desse limiar entre a encarnação e a desencarnação, vai cedendo lugar quando nós imaginamos, por exemplo, o nosso ente querido num jardim florido, sentado num banco, embaixo de uma árvore, num ambiente calmo e acolhedor, outras vezes num leito muito tranquilo, cercado de pessoas que o cuidam. São essas imagens mentais que, projetadas, vão aconchegar o nosso ente querido. Eles vão se sentir o registro dessas vibrações e vai cicatrizando neles as dores que antecederam o desencarne. Porque o grande temor da desencarnação está mais centrado no que antecede a desencarnação do que o ato de desencarnar em si mesmo, porque esse não é um ato doloroso, né? Não há dor na separação do espírito com o corpo. O que nós temos, as dores do corpo, são as doenças, ou os acidentes, ou os traumas que antecedem a desencarnação. Isso realmente são marcas ainda sofridas para quem está desencarnando, porque isso mostra a nossa imperfeição nesse planeta de expiações e provas. E o espírito vai mesmo para o mundo espiritual com as impressões últimas do que acometeu ao seu corpo físico. E ele faz um registro muito sofrido. E obviamente que será amparado por espíritos superiores que vão balsamizar as suas dores no processo de recuperação. É como se nós saíssemos de uma UTI e fosse por um longo processo de recuperação antes de irmos para casa. Então, o desencarnado ele passa por um processo razoavelmente longo de readaptação à nova realidade, à realidade do mundo espiritual. Então, diz aqui o Espírito de verdade, o Espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Quanto nós somos inseguros ainda na forma de expressar o nosso amor, um amor que ainda não está amadurecido e que então não sustenta o outro. Então, a fé para quem fica e a fé para quem transita para o mundo espiritual é o único porto seguro que nós temos de estabilização das nossas emoções. Gente, olha só, a fé, a confiança inabalável de que tudo está certo, justo e necessário, e que a força da prece, quando ela foi um hábito no nosso dia a dia, a força da prece nos mantém vinculados constantemente com os espíritos que nos são amigos, com aqueles que nos amparam, que têm compaixão e piedade da nossa pequenez. Essa é o elo sublimes, que é o hábito da prece. E isto é que nós temos que incentivar em nós enquanto encarnados, porque a qualquer momento um de nós aqui podemos partir. E nós precisamos sentir que isso é uma possibilidade. Então, o espírito estando mais feliz que sobre a terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. Então, a doutrina espírita, pelas provas patentes que dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição
e da sua solicitude pelas relações que nos faculta manter com eles, nos oferece uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão, nem mais abandono, porquanto o homem mais isolado tem sempre amigos perto de si com os quais pode conversar. Amigos queridos, a nossa vida na Terra precisa tender à espiritualização da existência. Nós precisamos focar objetivos nobres para que a gente possa levar conosco algum recurso, algum patrimônio, alguma bagagem. E à medida em que a nossa história de vida aqui na Terra for uma vida ilibada, de padrões morais sérios, de ações constantes no mundo em que vivemos para que o mundo progrida, se essa for a nossa postura, nós angariamos amigos espirituais e angariamos ambientes espirituais para os quais seremos transferidos de imediato após o nosso desencarne. Porque quando nós, todos os dias, dormimos, nós temos o desprendimento natural do sono. Esse desprendimento é um exercício do que seja morrer, do que seja desencarnar, porque todas as noites nós fazemos um treino de sairmos do corpo para voltar só no dia seguinte. Aqueles de nós que estamos com a vida dentro dos padrões do Evangelho de Jesus, o quanto nos seja possível, nós teremos trabalhos espirituais ao adormecermos, amigos que vamos encontrar, trabalhos a realizar, escolas a nos instruir. Nós temos uma vida muito ativa fora do corpo físico, deveríamos ter. A não ser que nós fiquemos presos às sensações do corpo e da vida material, e muitas das pessoas adormecem, desprendem-se do corpo físico e vão direto para o escritório, vão direto para o trabalho profissional, porque é fixação mental. Vão direto para as coisas do seu interesse, do seu dia a dia. Então, quanto menos coisas do nosso dia a dia for o nosso real interesse, mais nós teremos esse trânsito para a vida espiritual mais leve e feliz, porque o trabalho que o espírito realiza na Terra, realiza também no mundo espiritual. Obviamente que vai ter a transição, aqueles momentos de se desvencilhar dos fluidos vitais, de minimizar as dores da enfermidade que o acometeu. É uma transição, como a gente disse, vamos para uma enfermaria. Receber cuidados, até que mais fortalecidos possamos resgatar os nossos mesmos compromissos. Que é isso que é a continuidade da vida através da reencarnação. Vamos refletir. Bom dia, amigos. Vamos tentar dividir com vocês algumas das reflexões que a gente tem procurado fazer acerca desse tema, que já há vários dias vem sendo discutido e nós temos sido alertados da importância dele. E realmente é um tema que permite... Ele é muito amplo, né? Se nós formos analisá-lo em suas diferentes facetas aí. Como a Célia acabou de trazer mais alguns desses aspectos. E chama bastante atenção, né, que após o item "a felicidade não é deste mundo", os espíritos trazem o tema perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Ele não traz o tema da nossa morte, porque o Evangelho é um roteiro de iluminação para os espíritos. Então, ele procura sinalizar para todos nós
espíritos ainda ligados aos ciclos reencarnatórios. Ou seja, nós ainda somos espíritos necessitados de reencarnações. E a reencarnação, como é bastante claro, ela solicita um corpo físico, um tempo, um espaço para que ela se desenvolva. E como a gente sabe, tudo que está ligado à matéria, e quanto mais estiver ligado à matéria, invariavelmente ele está sujeito a um processo de transformação, de decaimento. Nenhuma estrela dura para sempre. Nenhuma estrela morre. Ela se transforma. E assim, desde o mais portentoso corpo celeste material até o menor deles, ele está destinado a uma transformação. Então nós, quando nos servimos do mundo material para o nosso progresso espiritual, também estaremos ligados a esses processos de transformação. Então, a morte não destrói a vida, mas ela transforma a matéria. Então, nós não perdemos pessoas amadas. Os seus corpos físicos se transformam. E embora isso seja fácil, óbvio para a gente chegar a essa conclusão intelectualmente, a gente precisa agora vivenciar isso. Porque essa é a proposta do Evangelho. Ele traz o tema porque isso é necessário. Que a gente saia de um estado... A Joana de Ângeles diz, que todo espírito inteligente deve dedicar tempo para refletir acerca da transitoriedade do corpo físico. Olha a escolha de palavras, porque ele é transitório. Então, como é que eu vou refletir sobre isso se o tema da morte que está presente na reencarnação, todas elas, o nascimento e a morte, se eu relego esse tema durante minha existência aos últimos instantes, ou seja, quando eu estiver ameaçado na minha constituição física, orgânica, ou quando alguém que me é importante estiver ameaçado, aí eu atendo a esse tema de maneira ainda instintiva, que é a preservação do corpo. E aí tudo fica restrito. Se for preservado, eu sou feliz. Se não for preservado, eu sou infeliz. Mas ele está destinado a se transformar. Então existe que o ser muito primitivo, ou ainda o animal viva instintivamente dessa maneira, exista, perfeito, atende às suas necessidades. Ele está lá para preservar, é o instinto da sobrevivência, porque a etapa evolutiva, em que ele está, aquela é a demanda para o momento. Mas para nós, claramente é insuficiente. Basta nós analisarmos o drama que isso gera na nossa intimidade, os desequilíbrios. Porque a gente não trata do tema com a seriedade, a naturalidade que ele merece.
E como o Evangelho traz nesse tema, ele fala assim, só vou reler, né? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atingem, e vós nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Isso ele trata no tema da morte. Então, eu queria só, porque o que a Célia falou foi muito importante, quantas vezes na iminência de perdermos pelo desencarne alguém que nos é querido, a gente realmente não sofre pensando, não deu tempo. Ou melhor, eu não soube usar bem o tempo para construir com esse espírito os sentimentos que eu poderia construir. Então essa é a dor do espírito verdadeira. E a gente precisa saber diagnosticar para poder tratar. E agora chama a nossa atenção porque desperta, né, a possibilidade de perder alguém que nos é querido, arranca a gente daquela acomodação em certos cenários que a gente julga ser o mais importante na face da Terra. E não que nós não tenhamos que desempenhar nossas atividades diárias, que são pertinentes ao mundo que nós vivemos. Mas por que realmente nós fazemos isso? E como nós fazemos isso? Porque se o pensamento na hora que alguém querido parte for não deu tempo, é porque eu não soube utilizar bem isso. Então veja a importância do tema e da importância dessa razão divina que promove a regeneração dos nossos espíritos, nem que seja, como frequentemente é, pelo mecanismo da dor. Ela desperta o espírito para as questões fundamentais da vida. Por que estamos aqui? O que viemos fazer? Com quem viemos fazer? Qual é a temática da nossa existência? Então, como eu disse, se a gente só for analisar esses aspectos, né, do que nos convidam a gente a sair dessa acomodação, achando que está tudo certo, porque materialmente as coisas estão bem organizadas, ou que eu estou na luta para organizar materialmente as coisas, embora, repito, importante, é insuficiente, mas de longe insuficiente. Porque na hora dos grandes desfechos da existência, nós desmanchamos. Nós ficamos sem chão, deprimimos, entristecemos, como a Célia diz, às vezes por décadas, pelo resto da existência. Por quê? Porque não soubemos entender que tempo e espaço, reencarnação é tempo e espaço. É uma joia preciosa que precisa ser muito valorizada e ela precisa ser lapidada no esforço diário de estar com o outro, com aqueles com quem nós viemos construir valores. O valor do lar, como foi discutido aqui, o valor da amizade, como foi discutido aqui, porque a morte não destrói a vida. Mas a morte,
sinaliza para nós que aquele tempo se esgotou. Ele será renovado, mas em outras circunstâncias, em outros cenários, com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos, mas em outras demandas. E nós já estamos no tempo que nos incomoda profundamente não aproveitar bem as oportunidades, né? E o desencarne é isso, né, para nós. Vamos revisar o que fizemos conosco. E isso é que nos atemoriza muitas vezes. Então, esses são os meus pensamentos para hoje acerca do tema. Senhor Jesus, amigo divino de nossas existências, nessa manhã gloriosa de nossas vidas, queremos exteriorizar do fundo de nossa alma nossa gratidão à bondade do Teu Espírito para com todos nós. Ao amor infinito de nosso Pai, por tudo que há, por tudo que Ele criou. E a companhia honrada, amorosa também dos amigos espirituais. E acima de tudo, Senhor, expressar nossa gratidão a todos aqueles com quem compartilhamos nossa existência. Cada espírito, cada momento que sinaliza a cada um de nós a beleza da vida e as infinitas oportunidades que temos para construirmos em nós a verdadeira felicidade. Ajuda-nos ainda, Senhor, não só na compreensão, mas na vivência intensa dessas lições, dessas leis, para que possamos, ainda nessa existência, experimentarmos a alegria genuína da vida plena e absoluta, que só o Teu Evangelho consegue descrever o quadro para cada um de nós. Sê conosco, abençoa os nossos propósitos de melhoria e auxilia-nos no trabalho de servir, cada dia mais e melhor. Que assim seja.